E aí, galera, hoje vamos falar sobre multiplicação, ok? Nós temos aí 4 temas para falar sobre multiplicação. Multiplicação é adicionar parcelas iguais. Uma segunda ideia seria disposição retangular. Na terceira ideia, contar possibilidades. E uma quarta ideia, a proporcionalidade, tá? Adicionar parcelas iguais. Bom, vamos colocar uma ideia aqui então. Um exemplo. Um celular é vendido parcelado em 3 vezes. 3 vezes de R$250. Ok? Qual é o valor? O valor total desse celular? Bom, quando eu digo que o celular será vendido em 3 vezes de 250, simplesmente a gente está dizendo que isso equivale a 250 mais 250 mais 250. É uma das primeiras ideias onde o aluno vai aprender lá inicialmente, talvez ali com 9 ou 10 anos, a ideia de adicionar parcelas iguais. 3 vezes 250, então, a gente pode armar e efetuar o algoritmo dessa forma. 3 vezes 0, unidades, 0 unidades. 3 vezes 5, dezenas, é 15 dezenas, logo uma dezena, não é isso? Vira uma centena, vai uma centena, são 10 dezenas. 3 vezes 2 centenas mais uma centena, 7 centenas. Totalizando, então, R$750. É a soma 250 mais 250 mais 250. Outra ideia é a disposição retangular. Vamos lá? Uma sala de cinema possui 8 fileiras com 10 cadeiras ou poltronas. Então, qual a capacidade? Vamos pensar que todo mundo vai ficar sentadinho. Qual a capacidade total dessa sala de cinema? Capacidade total de espectadores assentados, ok? Então, eu tenho 8 fileiras, a gente pode, então, pensa aqui, disposição retangular. Vamos colocar aqui, ó, só para poder explicar por que a conta é de multiplicação. Então, tem aqui 10 cadeiras enfileiradas, 8 filas. Tá? Então, vamos colocar aqui a primeira fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a primeira fila. Logo, eu tenho outra fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 cadeiras enfileiradas. Se eu tenho 8 filas e cada fila tem 10 cadeiras, a conta que nós vamos fazer é 10 vezes 8, totalizando 80 cadeiras. Essa é a nossa resposta. Outra coisa que eu posso falar de 10 vezes 8 ou 8 vezes 10 é que quando a gente multiplica, muitos professores às vezes falam que é só acrescentar um zero. Isso é algo meio errado de falar. O correto é a gente entender que esse 8, ele é assim, ó, 8,0. Ou posso até dizer que ele é 8,00. Ou até mesmo 8,000. Na verdade, o número de zeros que eu coloco depois da vírgula não altera o valor de 8, porque a vírgula está aqui, tá vendo? Quando eu faço vezes 10 significa que eu vou pegar essa vírgula e vou deslocá-la uma casa para a direita. Por isso mesmo que a vírgula fica aqui, 80. Isso é 80,0.
Então, multiplicar vezes 10 é deslocar a vírgula uma casa para a direita. Se eu fosse multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Ok? Tirada essa dúvida, vamos para contar possibilidades. Vamos no exemplo, então. Uma pastelaria. Deu até fome, viu? Serve 2 tamanhos de pastéis. Bom, vamos pensar aí, médio e grande. 2 tamanhos apenas. Não tem pastel pequeno nessa pastelaria. E 3 sabores. Os mais vendidos ou mais conhecidos. Vamos lá? Queijo, adoro. Carne, amo. E frango, como também. Então vamos lá. De quantas maneiras ou de quantos modos diferentes um cliente pode pedir um pastel? Ele vai comprar um pastel só. Bom, ele pode escolher, só para eu poder explicar por que a conta é dessa maneira, ele pode escolher então pastel médio ou pastel grande. Então vamos escrever aqui os tamanhos. Se fosse pedir um pastel médio, ele poderia pedir de queijo, de carne ou de frango. Se fosse grande, poderia ser de queijo, de carne ou de frango. Então aqui eu tenho os sabores. É isso? Bom, quantos tamanhos nós temos? 2. Quantos sabores nós temos? 3. Logo, ele poderia pedir 6 maneiras diferentes. Olha só, primeira maneira, médio queijo. Segunda, médio carne. Terceiro, médio frango. Quarta maneira, grande queijo. Quinta, grande carne. E última e sexta, grande frango. Então, a gente tem 6 maneiras ou 6 modos de pedir. Diferentes. Ok? Por último, proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade também é multiplicação. Dá uma olhadinha rapidinho nesse último exemplo, então. Se 2 cadernos pesam 1 quilograma, é a massa dos 2 cadernos, quanto pesaria 6 cadernos? Qual seria a massa de 6 cadernos? Bom, a gente pode fazer um esquema até fácil. Basta fazer, então, mostrar que 2 cadernos pesam, vou colocar aqui em quilogramas, 1 quilo. 6 cadernos pesam, não sei, quero descobrir. Ok? Seria aqui um ponto de interrogação. Ou até no 7º ano, um X. Se eu estava com 2 cadernos e pesava 1 quilo, e agora eu estou com 6 cadernos, o que aconteceu aqui, hein? O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Aumentou, então aqui vai aumentar o peso. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Como nós descobrimos isso? 6 dividido por 2. Ou você também pode lembrar que 2 vezes 3 dá 6. Se nós triplicamos a quantidade de caderno, o que acontece com o peso, com a massa? Também vai triplicar proporcionalmente. Logo, 1 vezes 3, 3. Quanto pesa 6 cadernos? Então, pesaria 3 quilogramas.